volta do período de chuvas exige controle estratégico de carrapatos na produção de bovinos. Isso é uma coisa terrível, acaba com o bem-estar animal, diminui a produtividade quando o gado é de leite. Esses parasitas provocam muito prejuízo mesmo. Chegam a ser a estimativa é que gasta-se 3 bilhões de dólares por ano para poder combater isso. Um programa desenvolvido pela Zoetis, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, recomenda uma combinação de princípios ativos para esse combate. Para falar sobre os cuidados com o rebanho, nós vamos ouvir agora o Hélio Moro, que é médico veterinário e gerente técnico de ruminantes da Zoetis. Hélio, obrigado por ter se juntado a nós. Eu pedi mesmo essa entrevista há alguns dias para a gente poder entender e ajudar o nosso produtor rural, principalmente o pecuarista, para resolver isso. É claro que isso é um problema em vários rebanhos. A gente fala até dos pets, né, até dos animais domésticos. Mas nos bovinos, principalmente os bovinos de leite, a gente percebe o estrago que faz na produção, o mal-estar, os animais tiram o sossego. Bem-vindo, vamos ajudar o nosso produtor rural falando aí de que forma que a gente... Primeiro, quais são os parasitas mais comuns aí? A gente está falando de carrapato, mas também tem bernes, tem muita coisa que ataca os animais, né? Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos que estão ligados aí no programa AgroTarde. E você foi muito feliz quando você falou que os carrapatos causam aí um prejuízo de 3,2 bilhões de dólares por ano para a pecuária brasileira, tanto de corte quanto de leite, né? Em 2016, só para a gente ter uma ideia, foi publicado um trabalho científico aqui no Brasil, mostrando que todas as parasitoses dos bovinos, incluindo os vermes gastrointestinais e os parasitos externos, como carrapato, bicheira, mosco do chifre, berne, etc., causam prejuízo de 14 bilhões de dólares. Né? Desses 14, 7 são causados por vermes gastrointestinais e mais ou menos 7 por ectoparasitas, né? Desses 7 causados por ectoparasitas, 3, em torno de 3,2 bilhões, é o prejuízo que os carrapatos causam aos bovinos de corte e leite todos os anos. E, no fundo, o prejuízo não é para os bovinos, o prejuízo para o bovino é o mal-estar, falta de desempenho, etc. O prejuízo é para o produtor brasileiro, né? Agora, a gente vê muita gente fazendo coisa errada e a gente está aqui para ensinar, Hélio, o produtor a fazer certo. Eu já vi coisas do arco da velha, gente que passa óleo queimado na costa do bovino, gente que usa realmente sem nenhum critério, alguns até inseticidas para poder eliminar. E isso causa problema, contaminação, pode matar o animal, contamina o leite, enfim, você causa um problema muito maior. Então vamos ensinar o nosso produtor, de primeiro, como é que ele sabe que está sofrendo uma infestação e que primeira medida ele deve tomar. Então, basicamente, né, os ectoparasitas, e especificamente aqui falando dos carrapatos, eles têm um ciclo biológico que a gente conhece muito bem, tá? Normalmente, ele faz várias gerações ao longo do ano, né? Sendo que a primeira geração do carrapato normalmente ocorre no início da primavera, logo após as primeiras chuvas da primavera. Então, vem a primeira geração, que é aquele restinho de carrapato que sobrou do inverno passado ou da estação seca passada. Com o início da primavera, chuva, umidade alta, temperatura alta, eles vão fazer a primeira geração. Vão subir no animal, vão fazer, depois de em torno de 20, 21 dias vai cair, e essas fêmeas vão fazer postura lá na pastagem, né? Depois vem a segunda geração, terceira geração, quarta geração, em alguns locais do Brasil até 5 gerações, tá? Então, quando a gente não faz nada, quando a gente não atua corretamente lá na primeira e segunda geração, que é quando começa, que são as gerações mais fracas, nós chegamos numa situação como essas imagens que vocês estão vendo aí, que você está mostrando, né? Que aí, literalmente, a vaca já foi para o brejo, né? Aí nós temos que fazer o quê? Tratamento de salvação, que é o pior tipo de tratamento que a gente pode fazer, né? Porque o carrapato já causou sérios prejuízos para o animal, o carrapato já vai se perpetuar lá na pastagem, né? Só para a gente ter uma ideia do potencial biótico desse parasito, né? Quando essa fêmea aí cai do animal e vai lá para a pastagem, essa fêmea engurgitada que nós estamos vendo aí,
que alguns conhecem como jabuticaba, mamona, etc., chama-se o nome científico a teleógena, quando ela cai lá no solo, ela pode colocar de 3 a 4 mil ovos, um carrapato. Então, por isso que às vezes a gente vê nos animais uma infestação extremamente elevada. E por isso que a gente tem que atuar no carrapato com conhecimento, né? Nós podemos fazer dois tipos de prevenção. Um, que é o controle estratégico de carrapato, e o outro é o tratamento de salvação, que é o pior que a gente pode fazer. Então, é dessa forma que a gente pode minimizar o impacto do carrapato nos bovinos, os prejuízos, né? O que não se deve fazer, porque eu citei para você esse caso de gente usar óleo queimado. Então, assim, tem os medicamentos, a gente fala Pulon, que coloca no lombo do animal, a maioria dos veterinários acaba recomendando isso quando a infestação está muito forte, mas esses Pulon, esses remédios que você põe no lombo do animal, eles têm várias origens, pode ter uma origem mais biológica, algo que não seja tão, vamos dizer assim, invasivo, e tem os mais fortes. Quando é que usa um, quando usa outro? Bom, primeiro, Walter, a gente não deveria, ninguém deveria usar nenhum produto que não seja um produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Toda vez que nós usamos produtos, como você falou, óleo queimado, qualquer outro tipo de tratamento, a gente coloca não só em risco a vida do animal, do trabalhador, e provavelmente não vamos ter um controle eficiente do carrapato. Então, como é que a gente pode fazer? Existem vários tipos de produtos que a gente pode usar para controlar o carrapato, entre eles puron, pulverização, injetáveis e etc. E cada um vai atuar de uma forma. Nós temos trabalhado muito com o que nós chamamos de controle estratégico do carrapato. Como que funciona o controle estratégico do carrapato? Lá no início da primavera, quando começa a aparecer os primeiros carrapatos nos animais, a gente entra, por exemplo, com um endectocida, que é aquele produto que funciona tanto para parasitos gastrointestinais quanto para parasitas externos, né? No nosso caso, o nosso protocolo que nós desenvolvemos lá junto com a Universidade Federal de Pelotas, prevê o uso da doramectina 3,5%, associado com um fluazuron, né? Que é o nosso produto chama Taxuron, que ele interfere na muda do carrapato. Esse é o primeiro tratamento, quando ocorrem as primeiras formas do carrapato. Depois, aí com intervalo entre 30 a 35 dias, a gente tem que repetir o tratamento. E mais 35 dias depois, repetir o tratamento. Para que a gente faz um tratamento sequencial, assim, mais ou menos, com intervalo de 30 dias, com esse produto, com esses produtos que eu acabei de falar? Porque nós precisamos manter o animal sob efeito de tratamento, de tal forma que todas aquelas larvas que estão lá na pastagem, ao subirem no animal, vão encontrar o animal tratado e vão morrer, não vão completar o ciclo. Dessa forma, a gente acaba fazendo uma descontaminação da pastagem, tá? Então, esse é o tratamento estratégico, o conceito do tratamento estratégico. Primeiro, atuar ali na primeira e segunda geração, que é no começo da primavera, de tal forma que a terceira e a quarta geração, elas não vão ocorrer ou vão ocorrer de forma muito mais fácil de ser controlada, tá? Se não fizermos isso, deixarmos o animal se infestar, aí nós temos que usar produtos para tratamento, que às vezes são os mesmos tratamentos usados no controle estratégico. Mas aí nós vamos tratar um animal altamente parasitado, já contaminou as pastagens, volta a infestação logo depois dos tratamentos. A gente tem que fazer muitos e muitos tratamentos para tentar controlar esse parasito de forma inadequada, porque a gente não vai conseguir controlar de forma eficiente. O conceito básico do controle estratégico é atuar no animal com o objetivo de descontaminar a pastagem. Então, o carrapato vai subir, vai se fixar no animal, mas o animal está tratado, ele não vai seguir o ciclo, vai morrer. Dessa forma, a gente consegue também uma diminuição da infestação dos carrapatos lá na fase de vida livre, lá na pastagem. Então, é basicamente isso que nós usamos. O controle estratégico que nós desenvolvemos lá com a Universidade de Pelotas prevê a aplicação de TREL, né, que é um produto à base de doramectina 3,5% no dia zero, mais o fluazuron, 35 dias depois, doramectina de novo com fluazuron, e em torno de 35 dias depois, fluazuron de novo.
Então, com isso, a gente consegue um bom controle do carrapato e uma boa descontaminação do ambiente também. Claro, e tudo isso que você está falando é a medicação injetável, né? No caso da doramectina, 3,5% é injetável e o fluazuron é puron. Né? A gente associa os dois tratamentos, porque um vai atuar sobre as fases adultas do animal, aquele que já está no animal, e o fluazuron vai impedir que o carrapato faça as mudas quando ele sobe no animal. Então, a gente tem uma associação para ter mais eficiência na descontaminação da pastagem. Sobre a pastagem, existe algum outro manejo que a gente possa reduzir a infestação de carrapato? Tipo, eu sei que a Embrapa desenvolve, as universidades, vocês são da área, algum tipo de pastagem que é menos propícia para a proliferação, ou se a gente deve eliminar da pastagem algum tipo de elemento de vegetal, de folha, sei lá, que possa propiciar o aumento dos carrapatos na pastagem. Não, basicamente a gente não tem muito o que fazer na pastagem. Tá? Não se recomenda, por exemplo, queimar a pastagem de jeito nenhum, porque pode até destruir as larvas do carrapato que estão lá, mas vai destruir muito mais a flora, a microflora que tem ali na pastagem. Isso é uma recomendação, é uma situação que não deve ser feita. Tá? Existe aí uma possibilidade de fazer tratamento da pastagem, mas é caríssimo, tem um impacto ambiental muito elevado e não é tão eficiente assim. Tá? Então, o objetivo, o que o produtor deveria fazer? Conversar com o seu médico veterinário e implementar o controle estratégico de carrapato. Por quê? Onde a gente tem bovinos, nós vamos ter carrapato, especialmente onde nós temos bovinos das raças europeias ou cruzados. Né? Então, o carrapato ele é muito mais adaptado às raças europeias ou cruzados. Uma vez que ele está lá na propriedade, a única coisa que a gente pode fazer, porque né, quando o carrapato cai ao solo, a fêmea faz a postura, desses ovos vão surgir larvas, e essas larvas vão sobreviver aí na pastagem em torno de 60, 90 dias sem se alimentar de nada. Tá? Então, imagine o potencial que a gente tem de contaminação de uma pastagem se a gente não fizer um bom controle do carrapato. Né? E aí que entra o controle estratégico, porque o controle estratégico ele prevê uma sequência de tratamentos com intervalos pré-determinados, de tal forma que a gente vai capturando todas essas larvas que estão na pastagem para evitar que elas continuem o ciclo no bovino. Tá? Mas lá na pastagem, praticamente